Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da igreja sofria influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Esta revelação particular a Santa Catarina de Siena vai falar sobre a Eucaristia,
o próprio Deus em um diálogo místico com Santa Catarina de Sena. Se ainda te lembras, tudo isso eu te mostrei no começo da tua vida. Foi numa visão intelectual e sensível, embora logo o teu olho físico tenha deixado de ver por causa da intensidade da luz e ficasse apenas a visão intelectual. A finalidade daquela visão era instruir-te durante a batalha que o demônio movia contra ti e ajudar-te no crescimento da caridade e da fé. Certo dia, ao romper da aurora, foste à igreja para ouvir a missa. Como o demônio te havia atormentado, tu te colocaste diante do altar do crucifixo. O celebrante dirigiu-se ao altar de Nossa Senhora. Refletias sobre teus problemas, com medo de ter me ofendido durante a tentação diabólica. Meditavas sobre o meu amor, que te permitia ouvir a missa, embora te julgasses indigna até de entrar no templo sagrado. Quando o celebrante chegou ao cânon, elevaste para ele os olhos, e as palavras da consagração, eu me manifestei a ti. Viste sair de mim uma luz, cujos raios se assemelhavam aos que saem da esfera solar. Com a luz e da luz, surgiu uma pombinha que bicava a hóstia, acompanhando as palavras da consagração pronunciadas pelo sacerdote. Teu olhar físico não resistiu à luz, ficou somente a visão intelectual. Então viste e experimentaste o abismo da Trindade, o todo Deus e todo homem escondido sob as espécies do pão. O Verbo encarnado que vias presente na hóstia não destruía a espécie do pão. Um não excluiu o outro. No pão tu vias o homem-Deus, embora conservando ele sua cor, resistência e sabor. Nesta revelação particular, a esta santa, que inclusive foi estigmatizada, é confirmada a presença real de Jesus na Eucaristia, em corpo e sangue, alma e divindade. E esta visão que Santa Catarina de Sena teve diante da consagração de Nosso Senhor, no momento em que Jesus se faz realmente presente no pão e no vinho consagrados, contemplamos neste momento uma visão maravilhosa que traduz o que realmente a hóstia consagrada significa. Realmente se trata do próprio Senhor Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade. Como disse, fui eu que te dei aquela visão, mas continuavas a ver pela fé. Essa deve constituir o principal modo de conhecer a Eucaristia, pois não se engana. É na fé que é a vez de contemplar este sacramento. E como tocá-lo? Pelo amor. É a caridade que alcança a realidade que a fé percebe. Vemos neste texto a grandeza desta contemplação que todos nós cristãos devemos ter diante da Eucaristia. Não são necessários inúmeros milagres feitos extraordinários para nos fazer crer que Jesus está presente na Sagrada Eucaristia. O discurso do pão da vida em João 6, São Paulo em 1 Coríntios e os outros evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, que repetem a última ceia, as palavras de Jesus nesses textos mostram cabalmente que ele está presente realmente nas espécies eucarísticas. Neste texto, Deus está dizendo que não precisamos de milagres para aceitar a presença real de Jesus na Eucaristia. Como diz muito bem essas linhas, precisamos contemplar a Eucaristia pela fé, tocar a Eucaristia através do amor. É a caridade que alcança a realidade da presença real de Jesus, que somente a fé pode perceber. Última linha desse slide. Ela é a mão com que se toca esse mistério, como que para se ter a certeza da verdade conhecida intelectualmente. Por fim, quem o saboreia? O paladar do desejo santo. Sensivelmente, a língua sente o gosto de pão, mas o paladar da alma percebe o homem-Deus. Enganam-se os sentidos corporais, não os sentimentos da alma. Estes até confirmam e esclarecem o que a inteligência aceita pela virtude da fé. Que palavras impressionantes! O paladar do desejo santo
é que saboreia o pão eucarístico, o pão dos anjos, o pão do céu. E o que isso significa? Não é à toa que para recebermos Jesus na comunhão, precisamos estar em estado de graça. Grosseiramente falando, nossa alma deve estar completamente purificada, sem pecados veniais e sem pecados mortais. Por isso, o paladar do desejo santo é que saboreia o pão eucarístico, onde está realmente presente o homem-Deus. Pela fé, o homem vê e conhece. O amor toca experimentalmente. O desejo santo saboreia no paladar da alma. Esse desejo nada mais é do que o meu amor, aquele amor que tornou o homem digno de receber o grande mistério deste sacramento e sua graça. Como vês, não há vez de olhar para a Eucaristia só com sentidos corporais, mas com os sentidos do coração. É pelo amor que o homem há de pensar, acolher e saborear a Eucaristia. Com os nossos olhos físicos, só podemos ver os acidentes do pão e do vinho. Sensivelmente, nós contemplamos a aparência do pão e do vinho, mas sabemos que de forma transcendental está realmente presente o homem-Deus nas espécies eucaristizadas. Portanto, somente com os sentidos do coração, somente com a alma, podemos compreender este milagre sublime que é a Sagrada Eucaristia. Filha querida, considera como é grande a pessoa que recebeu o pão da vida, o alimento dos anjos, com as devidas disposições. Ela permanece em mim e eu nela, como o peixe está no mar e o mar no peixe. Ao desaparecerem os acidentes do pão, deixo na alma a marca da minha graça, como acontece com o sinal do sinete na cera quente. Permanece no homem a virtude deste sacramento, ou seja, o poder da minha caridade, a clemência do Espírito Santo e a sabedoria do meu Filho. Ao participar do meu poder, a alma se fortalece contra as tendências da sensibilidade, contra os demônios e contra o mundo. Sim, retirado o sinete, fica gravado o sinal. Por outras palavras, uma vez consumidos os acidentes do pão, aquele verdadeiro sol retorna à sua esfera, da qual, aliás, nem se tinha separado porque constitui uma só coisa comigo. Foi com amor abissal que minha providência vos deu meu Filho, como alimento, no intuito de vos salvar e alimentar durante esta vida de peregrinos e viandantes, de saciar a vossa sede e recordar-vos sempre o benefício da paixão. Considera, pois, quão grande é a vossa obrigação de me amar. Sou a verdade eterna, imensamente digna de ser amada, e vos amo tanto. Como está no discurso do pão da vida, em João 6, nós nos alimentamos do próprio Deus através da Eucaristia. Não se trata de mera representação. Realmente estamos nos alimentando do próprio Deus. Recebendo Jesus de forma digna, se alimenta eficazmente em todos os sentidos do próprio Senhor da vida. A revelação particular termina com um pensamento maravilhoso, dizendo que a Eucaristia é consequência do amor eterno de Deus para conosco. Que possamos refletir sobre isso, sobre esta verdade sublime que está no ápice de toda a nossa fé cristã. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.